lá no Supremo Tribunal Federal. Temos também Isabel Mega para falar sobre esse assunto conosco. Isabel, e aí vai ser interessante observarmos também a ordem desses depoimentos, que pode nos dizer muito sobre a condução desses trabalhos, sobre, nesse momento, quem deve ser prioridade nesses depoimentos, quais são aquelas testemunhas que devem dar início aos trabalhos lá no Supremo. Esses trabalhos de audiências, eles começam com as testemunhas que foram indicadas pela Procuradoria-Geral da República, que é a autora da denúncia em que a gente ainda não teve o término do julgamento de todos os núcleos sobre a abertura do processo, mas a denúncia que foi recebida pelo Supremo Tribunal Federal até aqui em relação àqueles casos já verificados. Então, todos estão se tornando réus com a abertura dessa ação penal. É que ainda falta a finalização em relação aos outros núcleos, mas ao mesmo tempo essas audiências já vão começando. Carol, começa justamente pelo que a própria Procuradoria-Geral da República indicou, a gente tem uma linha ali de atuação, principalmente em relação a quem pode dar informações sobre reuniões em que essa ideia desse plano de tratativa golpista teria sido levantada. Daí, interessante observar dois nomes. A gente tem a convocação tanto dos ex-comandantes da Força Aérea Brasileira quanto do Exército, porque os dois, Carol, segundo o relatório que foi produzido pela Polícia Federal ao longo da investigação, teriam rechaçado essa ideia de golpe. Inclusive, teriam sofrido ali um pouco de artilharia no ambiente digital em relação a isso. Foram alvos de uma milícia digital, é o que diz o inquérito da Polícia Federal, e justamente com ataques pessoais aos militares e também aos familiares, né? Então, a gente tem que voltar muitas vezes ali no que a Polícia Federal produziu nesse relatório, voltar na denúncia para relembrar também quem são esses personagens. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, também tinha sido colocado como uma testemunha da acusação, mas a Procuradoria-Geral da República optou por retirá-lo. Isso significa que ele não irá depor em algum momento ao Supremo Tribunal Federal? Não significa, porque ele consta na lista de testemunhas de outros réus, inclusive Anderson Torres, que foi ministro da Justiça de Bolsonaro e também foi secretário de Segurança Pública de Ibanez Rocha, governador aqui do Distrito Federal. Então, ele como uma autoridade, ele poderá escolher futuramente qual é o momento em que ele também quer depor ao Supremo Tribunal Federal. Carol, quando a gente ouve especialistas do mundo jurídico, né, qual que é a expectativa, Carol, de que o Supremo Tribunal Federal, ao ouvir essas testemunhas, ele tem a chance de também ir além das provas que foram produzidas até aqui. Então, a Suprema Corte entra numa fase importantíssima desse julgamento e que é uma fase que justamente pode gerar a produção de novas provas. Daí, entender o que essas pessoas todas, e são 82 testemunhas que vão ser chamadas, vão dizer, fazer esse cruzamento de fatos e de versões demonstradas. Também é possível pedir novos documentos, novas diligências, e a partir daí a gente vai ter um encaminhamento desses processos. Então, nesse primeiro momento, são as testemunhas das acusações, depois a gente vai ter as testemunhas também das defesas, à medida em que cada um desses denunciados também vão se tornando réus. E essa é uma fase que tende a durar bastante, Carol, até que no segundo semestre deste ano a gente possa, de fato, estar com esse processo maduro para ir a julgamento. Para isso, tem que terminar essa fase de oitivas, de produção de provas, justamente, e de um preparo do voto do ministro Alexandre de Moraes, com todos os tempos de prerrogativas que são dados também à acusação e defesa, para que lá na frente a primeira turma do Supremo Tribunal Federal possa começar os primeiros julgamentos em relação a essa ação penal que trata de uma tratativa golpista de não aceitação do resultado das eleições de 2022 e tem como um dos seus principais réus o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Carol. Obrigada, Isabel. Destaque do dia que trazemos para você ligado aqui no Novo Dia.